Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. Verso de número 66. Assim diz a palavra do Senhor. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Querido Deus e Pai, temos lido a Tua Santa Palavra e vimos em oração te rogar que mais uma vez, por Tua graça e misericórdia, Tu fale aos nossos corações. Ministra as nossas vidas e nos desperta, Senhor, a avançarmos mais e mais na disposição de andar com Cristo e obedecer ao chamado divino. É em nome de Jesus que nós choramos, ó Pai, e em Ti esperamos e em Ti confiamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, o capítulo 6 de João é um capítulo especial pelas revelações que Jesus Cristo faz da sua pessoa àqueles que tinham sido beneficiados pela multiplicação dos pães e dos peixes. E aquela multidão acorreu a Cristo Jesus, e Jesus percebeu que elas estavam atrás do pão da terra e não do pão que desceu do céu. E Jesus começa em seu discurso a falar a revelação de Deus, e aquela palavra soa de forma muito dura para os ouvintes, para os discípulos que acompanhavam a Cristo. E aí esse texto ele deixa bem claro para a gente a dificuldade das pessoas com o discurso de Jesus, as dificuldades das pessoas com o sermão de Jesus, as dificuldades das pessoas com os ensinos de Jesus, as pessoas que acompanhavam Cristo, que foram tornando-se discípulos de Cristo, elas começaram a perceber que os ensinos de Jesus eram pesados. E elas disseram: não dá mais para a gente continuar. Elas simplesmente tornaram para trás. A Bíblia diz: desde então, muitos, não foram poucos, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E já não andavam com Cristo. E Jesus olha para os seus discípulos mais próximos, seus 12 discípulos, e diz: vocês também querem se retirar? Vocês também não estão suportando o meu ensino? Por que aquelas pessoas estavam se retirando? Porque elas não estavam suportando o que Cristo estava dizendo. O verso 60 deixa isso muito claro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Duro é esse discurso, quem o pode suportar? Não suportaram o discurso de Cristo. Não conseguiram ouvir os ensinos de Jesus.
porque os ensinos de Jesus lhes pareceu muito pesado. E eu fiquei a imaginar, se eles desistiram diante das palavras do nosso Senhor, é porque certamente eles não resistiriam à vida prática do Evangelho do Senhor Jesus. Se eles não aguentaram, se eles não suportaram os ensinos de Jesus, a revelação de Deus, muito menos a revelação prática do dia a dia da caminhada com Cristo. Se apenas as palavras lhes foram pesadas, que se dirá as dificuldades que se enfrenta no caminho estreito da vida? Porque o caminho com Cristo não é o caminho largo. O caminho com Cristo é a veredazinha estreita. Se eles sentiram dificuldade apenas em ouvir o discurso de Cristo, eles não iam resistir, caminhar pela vereda estreita. Eles não resistiriam à caminhada pelo caminho estreito, porque estreito é o caminho que nos conduz aos céus. E largo é o caminho que conduz à perdição. Mas o caminho estreito, ele é pesado. Você parece que está sendo oprimido pelo caminho. Mas é esse o caminho que leva à vida eterna. Se eles sentiram o peso apenas das palavras, que se dirá o peso do exercício da fé cristã. E eu fico a pensar, quantos não desistiram de andar com Cristo apenas por ouvir a palavra de Deus? Quantos não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e da primeira vez que ouviram a palavra de Deus, eles deram as costas e disseram: eu não posso andar com Cristo, as exigências são muitas, eu não posso renunciar ao meu eu. Quantos outros não foi apenas diante da primeira palavra, mas eles chegaram a caminhar com Cristo algumas vezes, como estes. Estes não estavam escutando Cristo falar pela primeira vez. Eles eram já discípulos, eles já estavam seguindo a Cristo, eles já estavam andando com Cristo. Mas eles disseram: não, essa palavra é muito dura, não dá mais para a gente prosseguir. Até aqui deu, daqui em diante não dá mais, vamos tornar atrás, que não dá para a gente continuar andando com Ele. Quantos não desistiram de andar com Cristo apenas em ouvir a palavra de Deus? E eu percebo que os nossos dias, isso vai tornando-se cada vez mais comum. As pessoas, o tempo vai passando, ela vai dizendo: eu acho que essa caminhada está muito dura e eu não posso prosseguir. O conforto e os atrativos do mundo lhe pareceram muito mais convenientes do que carregar a cruz. Carregar a cruz não é conveniente. Carregar a cruz é inconveniente. Carregar a cruz não é tarefa fácil. Mas carregar a cruz é obedecer ao que o Mestre disse. Carregar a cruz é ser discípulo daquele que carregou a cruz. Carregar a cruz não é segurar uma pena no ombro. Carregar a cruz é carregar um madeiro pesado. E essas pessoas que vão deixando Cristo porque acham as palavras de Cristo pesadas, ou porque acham a caminhada com Cristo dura e pesada, elas dizem mais ou menos assim: se eu pudesse ter todos os benefícios da vida cristã, se eu pudesse ter todas as promessas divinas, se eu pudesse ter todas as bênçãos de Deus, mas se eu não precisasse levar a minha cruz, eu seguiria Cristo, eu andaria com Ele. Não deixa de ser um reflexo daquilo que nós estamos vivendo hoje, em que todo mundo tem direito, mas não tem deveres. As pessoas olham para a cruz de Cristo e querem todos os benefícios da cruz, mas elas não querem se comprometer com a exigência da cruz.
As pessoas olham para Cristo e dizem: eu quero andar com Cristo, mas não querem se comprometer do que é andar com Cristo. Andar com Cristo é renunciar ao nosso erro. Andar com Cristo é tomar a nossa cruz. E a cruz é pesada. Há muitos que preferem evitar a cruz, sem darem conta que passarão a eternidade em tormentos. Estão trocando a cruz pelo conforto e conveniência e atratividade desta vida. Mas não se percebem que esse caminho largo, ele leva a um peso de tormenta eterno. Eu prefiro levar a cruz. Eu prefiro levar a cruz. O meu mestre carregou a cruz. O seu mestre carregou a cruz. E ele disse que quem deseja segui-lo deve tomar a sua cruz. Lucas capítulo 9, verso 23 nos diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. Eu prefiro levar a cruz. Pois eu sei em quem eu tenho crido. E vocês, disse Jesus aos seus discípulos, querem também retirar-vos? Os discípulos sabiam em quem tinham crido. Os discípulos sabiam em quem tinham depositado a sua fé. E eles dizem: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu prefiro levar a minha cruz. O meu mestre levou a cruz. E se o meu mestre levou e eu sou discípulo, eu também levo a minha cruz. Eu prefiro levar a cruz, pois eu sei em quem tenho crido. E que o padecer deste mundo presente não se pode comparar com a glória do porvir. Eu posso sofrer aqui, mas eu habitarei eternamente com Deus. Eu posso caminhar por uma estrada estreita aqui, mas eu irei morar numa mansão celestial, em que não tem métrica que pode pedir o tamanho do céu, em que eu habitaria eternamente com meu Deus. Os homens não puderam suportar a revelação de Deus em Jesus. Eles não suportariam, certamente, a revelação diária das lutas que teriam que travar dia a dia. O seu compromisso com o chamado divino. Capítulo 6, há revelações profundas da pessoa de Cristo. E eles não suportaram essas revelações. E eu digo, se eles não suportaram essas revelações, eles não suportariam a luta do dia a dia. E muito menos o seu compromisso com o chamado divino. Versículo 28 e versículo 29 deste capítulo. Que faremos para executarmos as obras de Deus? Que faremos nós para fazermos as obras de Deus? Foi a pergunta deles. E a resposta de Cristo foi: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta, que creais no Filho de Deus, no enviado do Pai. E o verso 39, verso 40 do mesmo capítulo. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia.
Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que ver o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é esta, que todo aquele que ver o Filho, diga assim, vê o Filho. Diga de novo, vê o Filho. Para se crer no Filho, precisa ver o Filho. Para se ter a vida eterna, precisa crer no Filho. Para se crer no Filho, precisa ver o Filho. Para ser ressuscitado no dia da ressurreição daqueles que viverão eternamente com Deus, precisa ter a vida eterna. E para ter a vida eterna, precisa crer no Filho. E para crer no Filho, precisa ver o Filho. E como verão o Filho? Através da sua vida. Através da minha vida. Através da proclamação do Evangelho. Eles verão Cristo vivo em ti e Cristo vive em mim. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Eles verão Cristo em vós e ouvirão Cristo dos vossos lábios. E eles crerão em Cristo e eles terão a vida eterna e eles ressuscitarão para morarem eternamente com Deus. Então ele diz, que faremos para executar a obra de Deus? E Jesus diz, crê naquele a quem o Pai enviou. Porque a obra de Deus, ela tem que começar primeiro no seu coração. Você tem que crer no Filho, para que você possa apresentar o Filho a outros. Você não pode apresentar a salvação de Deus, sem que a salvação de Deus já esteja viva no seu coração. Que faremos para executar as obras de Deus? Creia em mim, disse Jesus, que sou enviado do Pai. E a obra de Deus iniciará no teu coração. E você será salvo. E você será um instrumento para apresentar a Cristo, o Filho de Deus, a outras pessoas, para que eles vejam o Filho, para que eles creiam no Filho, para que eles tenham a vida eterna e para no dia da ressurreição eles ressuscitarem para encontrarem com Deus e viverem eternamente com Ele. É impossível, diante dos dados que ouvimos essa noite, diante das informações que chegaram aos nossos ouvidos nesta noite e aos nossos olhos, nós ficarmos indiferentes. A inquietação do Espírito Santo de Deus que habita em nós é: o que faremos para executarmos as obras de Deus? E a resposta de Deus para você é: primeiro, creia naquele que o Pai enviou. Segundo, a vontade de Deus é que nenhum se perca e que todo aquele que ver o Filho, creia no Filho, e aquele que crê no Filho tenha a vida eterna, e aquele que tem a vida eterna ressuscite. E você e eu somos chamados ao peso da responsabilidade que nos chama de atender o chamado divino que nós vimos aqui essa noite. De fazermos com que todos os homens vejam Cristo e creiam em Cristo. De anunciarmos a todos os homens o Cristo que nos salvou. Orlando Boyer escreveu o livro Heróis da Fé. É um clássico. Eu li esse livro há cerca de 20 anos. E ele cita um certo jovem, franzino de cor, mas tendo na alma o fogo do amor aceso por Deus.
Encontrou-se na floresta por ele desconhecida. Era tarde e o sol já declinava até quase desaparecer no horizonte. Quando aquele jovem, franzino, viajante, enfadado da longa viagem, avistou a fumaça das fogueiras dos índios peles vermelhas. Depois de apear e amarrar o seu cavalo, deitou-se no chão para passar a noite, agonizando em oração. Sem ele saber, alguns dos silvícolas o haviam seguido silenciosamente como serpentes durante aquela tarde. Agora, estacionados, estavam atrás dos troncos das árvores para contemplar a cena misteriosa de um vulto, cara pálida, sozinho, prostrado no chão, clamando a Deus. Os guerreiros da vila resolveram matá-lo. Sem demora, pois diziam, os brancos davam uma água ardente aos peles vermelhas, para, enquanto bêbados, levar-lhes as cestas e as peles de animais e roubar-lhes as terras. Mas depois de cercarem furtivamente o missionário, que orava prostrado, e ouvirem como clamava ao grande Espírito, insistindo que lhe salvasse a alma, eles partiram tão secretamente como chegaram. No dia seguinte, o moço, não sabendo o que acontecera em redor, enquanto orava no ermo, foi recebido na vila de uma maneira não esperada. No espaço aberto entre as barracas de pele, os índios o cercaram, e o moço, com o amor de Deus, ardendo na alma, leu o capítulo 53 de Isaías. Enquanto pregava, Deus respondeu à sua oração da noite anterior. E os silvícolas ouviram o sermão com lágrimas nos olhos. Esse cara pálida chamava-se David Brainer. David Brainer. Um jovem que não desistiu do discurso pesado de Jesus. Um jovem que não desistiu do caminho pesado a percorrer. Um jovem que não desistiu do peso da cruz. Um jovem que não desistiu do peso do seu chamado. Ficou órfão de pai aos 9 anos de idade. Ficou órfão de mãe aos 14 anos de idade. E no diário dele ele escreveu: ofereci-me alegremente para passar os maiores sofrimentos pela causa de Cristo. Mesmo que fosse para ser desterrado entre os pagãos, desde que pudesse ganhar as suas almas. Então Deus me deu o espírito de lutar em oração pelo reino de Cristo no mundo. David Brainer faleceu muito cedo, com apenas 29 anos de idade. Apenas 29 anos de idade. Quem aqui de nós tem mais de 29 anos de idade? David Brainer, ele fez muito mais pelo reino de Cristo do que muitos de nós aqui, com 50, 60, 70, 80 anos. David Brainer entrou por aquelas florestas norte-americanas para pregar o evangelho de Deus aos índios.
Alguns brancos nem queriam que ele adentrasse para evangelizar. Mas ele entrou por aquelas florestas. Isso no século XVIII, 1730, ali em volta de 1700. Ele entrou por aquelas florestas. Outroras, ele se perdeu no meio daquelas florestas. E ele passava a noite no meio daquelas florestas, em lugares perigosos. Mas ele queria se consumir pela causa de Cristo. Ele queria se gastar e deixar-se ser gastado pela obra de Cristo. Ele estava noivo de Jerus Edwards, filho de Jonas Edwards, e ele tinha convites para pastorear algumas igrejas. Mas o seu propósito era estabelecer a sua morada junto aos índios. O amor de Deus aos índios. Ele queria fazer Cristo conhecido. Ele queria que os índios pudessem ver o Filho. E vendo o Filho, eles crescem no Filho, tivessem a vida eterna e ressuscitassem. Por diversas vezes, ele foi acompanhado de intérpretes que sequer conhecia a Deus. E uma das vezes, o seu intérprete estava tão bêbado que mal conseguia se pôr de pé. Mas ele pregou o Evangelho, na unção do Espírito Santo de Deus. E algumas dezenas de pessoas, de índios, aceitaram a Jesus Cristo para a glória de Deus. Podia ter dedicado a vida às coisas, mas ele dedicou a causa da. Esse jovem não era um cidadão muito forte. Esse jovem, ele sabia que ele teria mais ou menos 1 ou 2 anos de sobrevida. E ele decidiu dar esse 1 ano ou 2 anos de sua sobrevida para a causa de Cristo. Ele resolveu arder até o fim. Como ele mesmo dizia, anelo ser uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço divino, até o último momento, o momento de falecer. Em outras palavras, é o que disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Aquele jovem estava no meio das florestas, não estava cheio de saúde. Ele entrou no meio das florestas com tuberculose. Aquele jovem não era alguém forte, mas era alguém debilitado na sua saúde. Ele teria milhões de desculpas para dizer que não podia responder ao chamado divino. Foi injustiçado ao ser expulso da universidade diária. Estou doente, estou com tuberculose, estou cuspindo sangue, eu não posso entrar no meio dessa floresta. Mas aquele jovem, ele atendeu o chamado divino. Ele sabia que os seus dias eram poucos. E ele disse, eu quero arder até o fim pela causa do Evangelho. Nós podemos fazer mais por missões. Aquele jovem, nas suas caminhadas para evangelizar, uma certa vez, o animal no qual ele cavalgava caiu no penhasco, quebrou a sua perna. E ele teve que caminhar 50 quilômetros adentro de floresta a pé.
para falar para a multidão. Aquele jovem com tuberculose tinha que enfrentar calores terríveis no meio das florestas e nas estações frias, frios de doer nos ossos. E nós? E nós? O que estamos fazendo por missões? Aquele jovem deu a sua vida. Aquele jovem às vezes jejuava dias para quando encontrasse com os indígenas pudessem de fato ouvir aquilo que ele tinha a pregar e fossem impactados e vissem a Cristo. Às vezes a gente não quer abrir mão de uma refeição. Aquele jovem era um jovem de intensa oração. Às vezes a gente não quer tirar um tempo de oração por aqueles que estão no campo missionário. A descidade. É uma igreja que você anda no estado do Ceará e o pessoal bate palma. Diz que é uma igreja missionária. É uma referência de missões. Mas quando eu olho, eu vejo que nós temos avançado. Mas eu vejo que nós podemos fazer muito mais por missões. Eu percebo que nós estamos fazendo por missões aquilo que está dentro da nossa linha de conforto. Eu percebo que nós não estamos no limite das nossas forças. Eu percebo que nós podemos fazer muito mais por missões. David Braine deixou-se arder até o último momento pela causa de Cristo. E aí talvez você diga assim, pastor, mas aí não vale, né, pastor? O senhor está pegando no David Braine. Você está pegando aí quem seria o genro de Jonathan Edwards. Aí não tem como eu comparar a minha vida com a dele, né? Está muito distante a realidade dele da minha. Está muito distante a realidade dele da minha. Ele tornou um nome notório em missões. Acho que ele não está muito distante da nossa realidade, não. Estava um homem fragilizado pela enfermidade. Era um jovem que podia escolher levar a cruz ou não levar a cruz. E ele escolheu levar a cruz. Era um jovem que podia escolher andar com Cristo ou não andar com Cristo, e ele escolheu andar com Cristo. Era um jovem que podia se omitir ao seu chamado, e ele escolheu responder ao chamado divino. Era um jovem que não era um colérico nem um sanguíneo, mas pelo contrário, tinha crises de melancolia e tinha tendências à depressão. Mas isso não o barrou e nem o impediu de botar os seus pés dentro da floresta para o de Deus aos índios. Mas se você ainda insiste de que ele está longe da sua realidade, Jesus tem uns Paulos que são conhecidos e usa os Paulos de uma forma extraordinária. Mas Jesus também tem os seus servos que são praticamente anônimos, estão esquecidos. Como aquela serva na casa de Naamã, que a Bíblia nem cita o seu nome, mas ela fez Deus conhecido a Naamã. E aí eu quero contar rapidinho para você um desses casos. O pastor Ronaldo Lidório, missionário que hoje está envolvido com tradução de Bíblia para as tribos indígenas. Ele disse que passou anos estudando, se preparando, a igreja apoiando, dando cobertura, agência missionária, e ele verificou 3 tribos no Amazonas que ainda não tinham sido alcançadas. Ele disse, eu irei lá e vou falar do amor de Cristo a essas tribos.
e se preparou todinho, e se equipou todinho, parece aqueles equipamentos de filme, né? De quem está entrando na selva. E todo preparado, com GPS, com bússola, caso o GPS desse problema. Totalmente equipado, com a igreja por trás apoiando. Ele chega em Tefé, no Amazonas, e procura um guia. E como ele precisava de um guia que lhe desse mais segurança, então ele procurou um caçador, porque o caçador, ele é que conhece mais a selva. Aí procurou o caçador. E disse, olha, você conhece essas tribos? Eu sei qual é a região onde eles habitam. Nunca passei nas tribos, nas aldeias, mas sei qual é a região que eles moram. Pronto, eu preciso ir lá. Como é que a gente acerta? Acertou lá, né, pagando as diárias do guia, e disse, quantos dias serão? Serão 4 dias para ir e 3 dias para voltar. Mas como assim 4 dias para ir e 3 dias para voltar? Porque 4 dias a gente vai errando. Depois a gente já sabe o caminho, então é só 3. E aí foram. E diz o pastor Ronaldo Lidório que, enquanto caminhava na floresta, ele via uma raiz, via uma árvore, perguntava, e essa raiz, essa árvore? E ele escutava um grunhido de um animal, e esse barulho desse animal, que animal é esse? Aí daqui a pouco o guia olha para o Ronaldo e diz assim, Ronaldo, se te dizer uma coisa, na minha tribo a gente tem um negócio, tem um cabu, e quando eu entro na selva, quando eu entro na mata, a gente só anda em silêncio. Então, queria que a gente evitasse conversar a partir de agora. O Ronaldo disse, eu vou passar 7 dias sem abrir a boca, como é que é esse negócio? Daqui a pouco começar a conversar com as árvores. E aí chegou o horário da noite, depois de caminhar todo na floresta, o Ronaldo Lidório todo feliz, a primeira vez ele entrando na floresta, e alcançado, 3 tribos não alcançadas. E aí, chegou a hora de dormir, dormiram à noite, estendeu lá a rede, e o abençoado do guia não se aquietava. Se mexia demais, se levantava, e batia na rede de Ronaldo. Quando foi no outro dia de manhã, o Ronaldo, o que está vendo? Desse jeito a gente não vai conseguir chegar. A gente passa o dia cansado, a gente precisa descansar à noite. Quando chega a hora de descansar, você não consegue dormir. Aí, Ronaldo, eu esqueci de te dizer uma coisa. O que foi? É porque eu tenho medo de onça. Ronaldo disse que até aí ele não tinha pensado em onça, né? E aí seguiram viagem. Até que chegaram na tribo. E ele disse que tinha um grupo de índios varrendo, fazendo uma arrumação, limpando. E eles começaram a perguntar, quem vocês são? Nós somos a tribo tal, não lembro de memória qual era a tribo. Eram 3 tribos, né? Então estava numa das tribos. E quantos vocês são? Somos número tal. E nem dando muita atenção a eles, né? E aí, e o que vocês estão fazendo aí? Não, a gente está arrumando aqui, porque nós vamos fazer um grande culto hoje à noite. O Ronaldo olhou assim para o guia. Esse guia, ele não está traduzindo bem, não. Você pode ver de novo o que eles estão dizendo? Aí eles, não, eles estão dizendo que vão fazer um grande culto hoje à noite. Aí o Ronaldo disse, rapaz, eu vi todas as missões, nenhuma missão passou por aqui. Esse povo foi alcançado por quem? Pergunta a eles qual foi o missionário que veio aqui. Aí perguntou, qual o missionário que veio aqui? Aí disse, não, a gente não conhece nenhum missionário, não. Mas qual a missão, qual a missionária que veio aqui? Não, aqui não tem nada de missão, não tem nenhuma obra missionária aqui, não. Depois pergunta a eles, nem sabiam nem o que era missionário. Depois pergunta a eles, quem foi o crente que veio aqui falar para eles? Quem foi o crente que veio aqui falar para vocês? Aí disse, não, quem veio falar para a gente foi um irmão, um pescador, um crente, um irmão nosso, pescador. Ele mora para ali para baixo. E quem é o João? A Ronaldo Lidório disse, eu quero conhecer João. A Ronaldo Lidório desceu até lá, aquela casa flutuante, no Igarapé. E a casazinha, com 4 redezinhas velhinhas, uma cadeira quebrada, e aquele homem sentado lá no cantinho, com a Bíblia na mão. E Ronaldo Lidório cumprimentou ele,
e se apresentou como missionário. E aquele homem gritou e disse: Maria, corre aqui fora e traz os meninos, traz as crianças, porque o missionário de verdade chegou. Ronaldo Lidório disse que nessa hora foi como se o coração dele cortasse. Porque o Ronaldo Lidório disse: o missionário de verdade é o João. João, o que você faz? Eu sou pescador. Como foi essa história de que você veio pregar para essas tribos aqui? Não, missionário. É que eu sou novo convertido da Assembleia de Deus. Tinha que ser, né? Sou novo convertido da Assembleia de Deus. E nosso pastor presidente veio aqui na conferência missionária. O senhor sabe, já ouviu falar em conferência missionária? Sabe o que é? O pastor Ronaldo Lidório da conferência missionária no Brasil e fora do Brasil, né? Ele disse: eu já ouvi falar, né? Pois é, e ele disse que a gente tinha que procurar falar de Jesus para quem nunca ouviu falar de Jesus. E aí eu vi que aqui em Interfé todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus. Meus colegas já tinham ouvido falar de Jesus, onde eu, aqui todo mundo já ouviu falar de Jesus. E aí eu peguei e saí pelos ribeirinhos, os ribeirinhos tinham ouvido falar de Jesus. E aí eu entrei por esse igarapé e aí encontrei essas tribos aqui. Eles aqui não ouviram falar de Jesus. E eu decidi me mudar para cá para evangelizar essas tribos. E aí ele disse: e como é que é essa história de que você trouxe inclusive as suas crianças para cá, os seus filhos para cá? E ele disse: pastor, missionário, eu trouxe os meus filhos para cá e estou deixando uma herança para eles. Uma herança? Como assim? O senhor tirou ele das escolas, está longe de posto de saúde, está aqui numa área de risco. Mas eu estou deixando uma herança para os meus filhos. Que herança? Os meus filhos, eles sabem o que Deus pode fazer. Porque eles me acompanharam, eles vieram comigo, e eles viram que eu nem sei tanto português, eu mal sei o português, e Deus me ensinou a falar a língua dos índios, e eu prego para os índios, e os índios se convertem, e os meus filhos estão vendo o que Deus está fazendo. Eu estou deixando uma herança para eles, eles sabem quem é Deus, e eles nunca esquecerão disso, eles nunca esquecerão disso. Aqui não tem peixe praticamente, aqui tem pouco peixe, pastor. Tem pouco peixe, missionário. Mas aqui tem muita alma para Jesus. Aqui não tem muito o que eu pescar, mas eu já abri 6 igrejas para Jesus. 2 congregações em cada uma das tribos para a glória do Senhor Jesus. Sabe por quê, amados? Porque Deus usa o David Brainer, que hoje é inspiração para tantos missionários. Mas Deus usa o João, lá no Igarapé, perto dessas 3 tribos, que ninguém sabe nem quem é, o João e a Maria, como evangelista e missionário, fazendo Cristo ser visto, para que os índios creiam em Cristo, para que eles tenham a vida eterna, e para que Ele ressuscite naquele dia glorioso. Meu amado e minha amada, você pode fazer alguma coisa por missões. Não importa se você é conhecido ou é desconhecido, mas você conhece aquele que conhece a todos. Não importa se você é grande ou você é pequeno, mas você conhece o grande que tem um braço para salvar a todo mundo. Então vamos estender as nossas mãos, vamos nos dedicar à obra do Senhor, vamos fazer mais por missões, vamos entregar a nossa vida, vamos entregar o nosso bem, vamos entregar o nosso tempo a Cristo Jesus, para que o seu nome seja conhecido. Porque, amados, pode ser pesado cumprir a vontade de Deus, mas não existe coisa melhor do que fazer a vontade divina. Porque a gente pode sofrer alguma coisa aqui,
mas nós temos toda uma eternidade preparada para nós, e Cristo está do nosso lado. Cristo segue conosco, não abandone Cristo, siga com Cristo e olhe a sua vida, olhemos a nossa vida, examinemos-nos a nós mesmos e vejamos que nós podemos fazer mais por missões. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós sabemos que temos feito alguma coisa por missões, ó Pai. Mas, Senhor, quando nós entendemos, ó Pai, que a eternidade dos homens depende de ver o Filho e crer no Filho para terem a vida eterna, nós sabemos, Senhor Deus, que diante dos grandes desafios, Senhor, nós sabemos que nós temos feito muito pouco, que nós podemos fazer mais por missões, ó Pai. E nós queremos te pedir em nome de Jesus Cristo, que Tu nos ajude a não nos omitir ao nosso chamado. Que Tu nos ajude, Senhor Deus, a continuar respondendo, Senhor Deus, aquilo que Cristo pede de nós. Que nós possamos, Senhor Deus, continuar andando com Cristo. Não nos deixe tornar atrás, mas que nós possamos abraçar, Senhor Deus, a cruz de Cristo. Renunciar o nosso próprio eu, Senhor Deus. Que possamos seguir, Senhor Deus, pelas veredas estreitas, ó Pai, para fazer a vontade divina. Que possamos abrir mão, Senhor Deus, daquilo, Senhor Deus, que está ao nosso alcance, ó Pai, para que possamos fazer Cristo conhecido entre as nações. Ajuda-nos, Senhor, a fazer mais pela obra missionária. Ajuda-nos, ó Pai, a enviar os nossos filhos, a dar os nossos filhos para missões. Ajuda-nos, ó Pai, a responder o nosso chamado pessoal de missões. Ajuda-nos, Senhor Deus, a dar o nosso tempo de oração por missões. Ajuda-nos, Senhor, a dar os nossos bens, Senhor Deus, para que o Filho de Deus seja conhecido entre os homens. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que ninguém se perca, mas venha ao conhecimento da verdade, ó Pai, e possam receber a salvação de Deus, porque essa é a vontade de Deus, que vejam Cristo, que creiam em Cristo, que assim tenham a vida eterna e que ressuscitem no dia glorioso. É em nome de Jesus que nós te oramos, ó Pai, e com fé nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, não esqueça, nós podemos fazer mais por missões. Aleluia, Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Eu gostaria de saber se há alguém entre nós essa noite. O culto não terminou, né, amados? Para algumas pessoas é pesado estar na presença de Cristo. Para eles foi pesado ouvir o discurso. Para alguns é pesado estar na presença de Cristo. Parece que é um peso estar aqui. O culto não terminou. Ofereça o culto completo. Não se apresse de sair da presença do Rei. Eu estive entre judeus e eles não davam a costa para o muro. E a gente dar as costas no meio da oração, dar as costas antes do culto terminar. Não faça isso não, meu amado. Ele merece toda a reverência. Ele merece o nosso respeito. Não faça isso não. Ele é Deus. E Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece toda a reverência. Agora é hora de você orar para que vidas sejam salvas. E não hora de sair. Amém? Queridos irmãos, eu gostaria de saber se há alguém entre nós, nessa noite, que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e nós queremos orar por você essa noite. Deus, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém, glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos orar pela deusa que está aceitando Jesus. Tem mais alguém essa noite entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se há mais alguém, nós também queremos orar por você essa noite. Deus trouxe você aqui para te oferecer a salvação. Deus trouxe você aqui para que você possa ver a Cristo, crer em Cristo e ter a vida eterna. Você não está aqui em vão. Você está aqui porque o Senhor te trouxe a esse lugar. Porque Ele te ama. Porque Ele quer marcar com você um novo começo. E Ele está aqui essa noite, oferecendo a você a mesma salvação que Ele ofereceu a nós. Oferecendo a você o perdão dos pecados, assim como Ele nos perdoou. Ele também quer perdoar você, para que você comece uma nova vida com Cristo. Nós nada merecemos de Deus, mas Ele graciosamente oferece a salvação a todo aquele que crê no Filho. Ele tem a vida eterna para te dar nessa noite. Há alguém que deseja aceitar Jesus, além da deusa? Se há, dá um sinal assim com a sua mão, que eu quero orar por sua vida nessa noite. Há alguém? Então vamos orar agora em nome de Jesus pela deusa. Quero convidar aqui o pastor Francisco Roberto para estar fazendo essa oração, apresentando a vida da deusa Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Levante assim a sua mão e vamos orar pela deusa que nesse momento se decidiu para Jesus. Querido Deus, damos-te graças, Pai amado, por esse momento tão glorioso na tua presença, Jesus. Ó Pai, quando a vida, ó Deus, rende aos teus pés, ó Deus, a festa de alegria, Senhor, porque é mais uma vida que é arrebatada das mãos do diabo, ó Pai, está vindo para a tua casa. Recebe, Senhor, a deusa neste momento, ó Deus, nos teus braços sacrossanto, ó Pai. Escreve o seu nome no livro da vida, Senhor. Abençoa a sua família, abençoa o seu lar, faz prosperar a sua vida espiritual, Deus. Repreende toda e qualquer investida do mal contra ela e que ela possa glorificar o teu santo nome. Pai, eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus que vive e reina para todos sempre, e toda a igreja diga com alegria, amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, quero convidar aqui à frente a irmã Solange Diogo e o irmão Liliano. Irmão Liliano está aniversariando hoje. A irmã Solange também está aniversariando hoje. Os irmãos querem parabenizar os nossos amados irmãos, a irmã Solange e também o irmão Liliano, que estão aniversariando hoje. Digam comigo, parabéns. Quero convidar aqui à frente o Artênio. Ele estará viajando amanhã para Manaus. Vamos orar por ele para Deus abençoar e guardar. Em nome de Jesus. E também nessa oração, amados, nós estaremos orando pela irmã Rosa, esposa do Luiz Gonzaga, que está internada. Pela irmã Dorinha, esposa do presbítero Junês, que também está internada. E estaremos orando também pela doutora Luciene, a nossa missionária médica, né? Ela está na UTI, mas graças a Deus o quadro de ontem para hoje tem melhorado. E nós cremos que vai melhorar e logo, logo ela vai receber alta para a glória do Senhor Jesus, né? Então vamos levantar um clamor como igreja agora e vamos estar encerrando o culto essa noite. Nosso amado irmão Everto vai estar fazendo essa oração pelos aniversariantes, pelo Artemio que está viajando, pelos nossos irmãos que estão precisando de saúde. O João Emanuel, ele está internado, amados, uma criancinha de 1 mês, 18 dias, está internado com coqueluche. Vamos orar para que Deus também dê saúde a ele, em nome de Jesus. Salve, irmãos do Pai do Senhor. Vamos dizer todos, eu e a minha casa precisamos de oração. Eu e a minha casa precisamos de oração. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, neste momento, Deus maravilhoso, quando elevamos nossa oração a Ti de louvor, adoração, gratidão, porque Tu és o Deus que conhece todas as coisas, sabe tudo. Pai, neste momento, te apresentamos todo o nosso irmão que está enfermo. Pai, a Luciene que está naquele leito ali de UTI, mas Tu és o médico dos médicos, Senhor, que conhece e sabe tudo, porque Tu conhece toda a anatomia do nosso corpo. Revive, anima e traz para o meio de nós, Senhor. Abençoa os demais servos Teu, Pai, que estão enfermos,
que necessita de oração, visita, faz a obra, cura, porque tu és Deus de poder. Pai, abençoa teus servos que vão viajar. Ó, toma todos na direção do Espírito Santo, onde estiverem, Pai, que a tua mão esteja com ele. Abençoa os teus servos que estão aniversariando, o Liliano, Pai, a irmã Solange. Ó, Pai, nós decretamos no teu nome bênçãos espirituais e materiais sobre a vida deles e de toda a sua família e geração. Abençoa, Pai, e nós, Senhor, abençoamos também toda a igreja. Despede em paz com a semana de vitória, onde nós estiver, pôr a mão e o pé, haja vitória em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E aqueles que podem fazer mais por missões dizem...